Sala cheia, coisa boa. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui prestigiando a abertura da terceira temporada do Link Convida, que é o nosso momento mensal de captar esse radar aí de inovação no Brasil e no mundo, no serviço público e fora. E especialmente nesse ano, né, de 2023, que já mostrou que veio, e a gente chega cheio de novidades, chat GPT bombando, inteligência artificial, as controvérsias sobre metaverso, né? Então, boas-vindas, né? Bem-vindo à nossa casa, Luiz Guilherme Guedes. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite, dividir um pouco da tua agenda e da sua bagagem conosco. Então, Eu que agradeço. Deixa eu passar a apresentá-lo, então. Guedes. O Guedes é professor, especialista em empreendedorismo prático, inovação aplicável e gestão descomplicada. Descobrimos há pouco tempo que ele é embaixador do Gather Town no Brasil, que é o ambiente que nós usamos também no Link para fazer nossas reuniões virtuais e que muita gente fica com os olhos bem contentes, assim, fica bem feliz de ver que é um ambiente mais descontraído, mais colorido, e que propicia mesmo a gente ter reuniões mais descontraídas. E o Guedes hoje vai falar sobre tudo isso que está na agenda, né? Metaverso, chat GPT, e o que isso pode implicar, o que isso pode auxiliar no serviço público. Então, por favor, Márcia, devolvo a palavra para você. Bom, Giovana, eu conheci o Guedes, né, fora do contexto da justiça, quando eu tive a alegria de desenhar uma palestra dele, num outro projeto comum aí que a gente estava trabalhando, e, nossa, eu fiquei muito impactada, e aquilo eu pensei, nossa, meus colegas precisam saber disso, as pessoas precisam conhecer o Guedes. Então, eu já vou começar, Guedes, o nosso bate-papo pelo título, né? Por que evolução digital e não transformação digital, que é esse rótulo, né, que a gente está acostumado a usar nesse movimento de inovação. Então, a palavra é com você, obrigada. Obrigado, eu que agradeço, privilégio estar aqui com vocês, tá, gente? Falando de uma coisa que eu adoro falar,
adoro falar de inovação, adoro falar de tecnologia, amo falar de metaverso, desses tipos de coisa, né? Então, estou muito feliz mesmo, tá? De estar aqui com vocês. Por favor, fiquem à vontade para perguntar. Não gosto de palestra que só eu falo, tá? Acho super chato, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre trocando, aproveitar que eu estou aqui, né? Não que eu não possa estar depois também para falar com todos vocês, eu vou deixar meus contatos, fiquem à vontade, mas aproveitar aqui que a gente está num ambiente de troca para perguntar, né? O legal é, cara, estamos aqui juntos, vamos perguntar, vamos falar, vamos expor opiniões, isso é que a troca é boa. Senão você simplesmente entra no YouTube e vê lá, todas as informações estão lá, ou simplesmente pergunta para o chat GPT, que certamente ele conhece mais de tudo isso que eu vou falar do que eu, né? Eu só vou fazer aqui efetivamente uma versão mais humanizada desses assuntos, tá legal? Então, dito isso, vamos à tua pergunta, a primeira pergunta, né, Márcia? Por que evolução e não transformação, né? Bom, eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto de hype, tá? Eu não gosto. Eu pessoalmente eu fujo de hype. Tudo que a mídia joga muito, né, como é isso, eu sempre leio como é isso porque alguém tem interesse em falar isso. E está dizendo isso alguém que é sócio de uma empresa de marketing, né? Então eu conheço muito bem o que acontece em termos do que está sendo feito. Então essa palavra transformação digital, que tanto se fala, ela é uma palavra forte, né? Toda vez que você fala em transformação, você tem um impacto forte, né? A palavra ela carrega um peso, né? A palavra transformação ela carrega um peso. Então a mídia gosta de peso e geralmente se fala para dar uma ênfase, para se dar uma pontuação mais forte no tema, tá? Mas eu pessoalmente não acho que seja uma transformação, né? Quando eu penso em transformação, a primeira coisa que eu me lembro é de uma borboleta se transformando, desculpa, ao contrário, né? Uma lagarta se transformando numa borboleta. Eu acho que isso é uma transformação, tá? A gente utilizar o digital como a gente está utilizando hoje não é uma transformação, é uma evolução. Por quê? Porque a transformação de mídia tecnológica só aconteceram três, pelo menos no meu ponto de vista, não sou dono da verdade, eu tenho as minhas próprias opiniões, três transformações na história da humanidade. A primeira, quando o Sapiens aprendeu a falar, a se comunicar na oralidade, você teve uma transformação. Antes a gente não falava, agora a gente se fala, muda tudo. A segunda é quando, além de falar, a gente aprendeu a escrever, a ler e escrever. Essa é uma segunda transformação, porque também muda tudo. E a terceira? Foi agora? Foi na pandemia, quando muitos dizem, né? Porque todo mundo começou a falar muito de transformação digital na pandemia, né? Não, a transformação digital aconteceu em 1971, quando foi criado o primeiro microtransmissor pela Intel. Aí sim a gente começa a entender que vem uma coisa bem diferente aí, tá? No meu ponto de vista. A criação do microtransmissor, ele muda vários paradigmas de inovação que a gente tem, muitos paradigmas de mídia e de comunicação, porque a partir dele a gente vai ver que o mundo vai mudar. É óbvio que se a gente comparar 1971, ou alguns dizem 1973, com 2019, 2020, 2021, pandemia, a gente tem um gap muito grande. Mas começou lá atrás, essa transformação ela começou lá atrás. O que a gente teve foi um impacto maior na hora que as pessoas começam a usar mais. E às vezes usar mais de uma forma muito impositiva. A tecnologia ela foi melhorando conforme os anos foram se passando, certo? E existe uma lei de Moore, chamada Lei de Moore. Vocês depois podem procurar isso na internet, no Google, no ChatGPT. Vai no prompt e fala, ChatGPT, me fale sobre a Lei de Moore. E ele vai falar para você sobre uma teoria de que a velocidade da tecnologia dobra a cada ano. E isso foi uma realidade durante muito tempo.
Se agora a gente olha a inteligência artificial, e aí eu já quero começar a soltar as coisas para explodir a cabeça, a inteligência artificial hoje dobra a cada 4 meses. Então, essa pausa foi a pausa mesmo para a gente, né, fazer aquela tan, 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 tan. Meu Deus, aonde iremos parar? Então, o que eu considero é que nós estamos, desde 1971, 73, a gente está num processo de evolução. A gente está evoluindo a forma que a gente usa e entende o digital. O que é isso? O que é isso que o microtransmissor, os computadores, está trazendo na evolução humana? Da mesma forma, o que trouxe o fogo na evolução humana? O que trouxe a oralidade na evolução humana? O que trouxe a escrita na evolução humana? O que trouxe a indústria, a agricultura, a prensa, o telefone na evolução humana? Nós estamos nos tornando melhores no ponto de vista do Guedes. Muita gente vai dizer, meu Deus, é o apocalipse que vai acontecer às máquinas, é o exterminador do futuro, né? Gente, eu não sou dessa linha, tá? Já digo para vocês. A Amy Webb estava lá no SW, no South by Southwest, né? A Amy Webb, ela fala 80% das coisas é desgraça, 20% vai dar certo, eu sou o contrário, 80% vai dar certo. Sabe por quê? Somos 8 bilhões de seres aqui, gente. 8 bilhões. Nós somos a espécie mais adaptada, flexível, inteligente, preparada para qualquer coisa desse planeta. Não são as máquinas que vão tomar conta da gente. Somos nós. Então, deixa eu te fazer outra provocação, né? Claro. Que a gente, para pegar esse gancho aí, né? Talvez seja a pergunta de milhões, porque a gente ouve por aqui muitas pessoas com medo, né? Ah, mas a máquina vai roubar a minha tarefa, e os juízes às vezes falam, né? Vai ter o juiz robô, não vai sobrar nada para mim, sendo que são quase 80 milhões de processos, para te situar, né? O acervo judiciário são quase 80 milhões de processos. Então, eu acho que trabalho tem bastante, né? E aí, a gente vai ser substituído pelo juiz robô, pela máquina, pelo robozinho? Ótimo. Sim, seremos... Não, mentira. Eu acho que a gente... Eu vou falar uma frase polêmica aqui para vocês, tá? Guedes, você acha que as máquinas são melhores do que o ser humano? As máquinas, quando eu digo a máquina de uma forma geral, robôs, computadores, etc. Eu digo o seguinte, desde o momento que um algoritmo conseguiu ser melhor, jogar melhor xadrez do que o melhor jogador do mundo, naquele momento a gente teve certeza que as máquinas serão melhores do que a gente. Pausa dramática novamente, para todo mundo ficar com medo disso, tá? Então, sim, as máquinas são melhores do que nós. Agora, sabe o que não é melhor do que as máquinas? Uma máquina com um ser humano. Um ser humano com uma máquina. Isso nunca, a máquina nunca vai ser melhor do que nós com uma máquina. E a máquina nunca vai trabalhar nos forçando a fazer alguma coisa. Nós é que usamos a máquina. Então, quem tem medo de usar a máquina vai perder o seu posto. O Harari acabou de dizer, olha, até 2050, pelo menos 20% da população mundial será de pessoas inúteis. Novamente, polêmica. A gente está dizendo que 20% da população mundial será inútil. Por quê? São aquelas pessoas que falam assim, eu não vou usar a máquina. Gente, não tem como não usar a máquina. Não tem mais como, tá? Como vocês estão vendo aqui no meu fundo, eu sou nerd, eu sou geek, sou gamer, né? Sou fundador de um dos grandes grupos de economia criativa aí do país, que trata com os temas nerd, geek, gamer. E como um bom nerd, eu sou apreciador de Star Trek.
Não sei quantos de vocês gostam de Star Trek, lembrando que Star Trek é uma coisa, Star Wars é outra. Pelo amor de Deus, não confundam. Vocês vão deixar um nerd muito infeliz se vocês disserem que Star Trek é a mesma coisa que Star Wars. Star Trek, para quem é da antiga, Star Trek era o Kirk, era o Spock. Lembra do Spock, orelhinha? Depois tivemos a Next Generation com o Picard, né, que para mim é a melhor série do Star Trek que tem. Inclusive agora está na 3ª temporada só do Picard, maravilhoso. Mas no Star Trek da nova geração aparece uma civilização que não, tem que ser, né, os inimigos, que chamam os Borgs. O que são os Borgs? Os Borgs são o contrário do que eu falei. Os Borgs são uma civilização que entendeu que se usar as máquinas eles seriam mais rápidos, mais fortes, mais felizes, mais produtivos. E, em dado momento, eles se deram completamente para as máquinas. Eles se tornaram quase que ciborgues, vamos colocar assim, mas ciborgues num grande grupo. E quando eles chegam, né, para entrar em contato com a Terra, para de uma forma... Vou responder as perguntinhas depois no chat, tá bom, pessoal? Para tentar trazer a Terra para essa colmeia, que eles iam passando por planetas e assimilando, né? Quando o capitão da Enterprise fala que a Terra vai lutar contra eles, a resposta deles é o seguinte: olha só, resistir é fútil. Resistance is futile. É fútil, é desnecessário, vocês vão perder. Vocês vão perder. A gente sempre vai perder contra a máquina. Agora, a gente nunca vai perder contra a máquina se a gente estiver com as máquinas, e é isso que eles fazem para conseguir vencer esse inimigo, né, que eram os Borgs lá. Então, fazendo uma analogia aqui, se a gente for achar que a gente vai ser melhor que o ChatGPT, que a inteligência artificial, etc., a gente não vai ser. Porque se a cada 4 meses duplica a capacidade disso, gente, desculpa, não tem como. É matemática. Não tem como. Agora, as máquinas, elas não têm emoção, né? Elas não têm emoção. No máximo, elas podem tentar replicar uma emoção. Elas podem fingir que elas têm emoção, mas elas não têm emoção. Não vou entrar nem na parte religiosa, filosófica, mística de alma. Nem vou falar disso. Vamos falar simplesmente de emoção, tá? Não tem emoção. Então, na hora que você se alinha com a máquina, você é muito melhor do que a máquina. Então, o que eu acho, Márcia? Eu acho que o trabalho que é repetitivo, industrial, manual, que a gente não tenha que usar criatividade, emoção, deixa a máquina fazer, vamos fazer o que a gente é bom. O ser humano é emocional. Tem uma imagem linda que é um indiano sentado em cima de um elefante, né? E aí você pergunta, quem é mais forte ali? É o indiano ou o elefante? É claro que é o elefante, só que o elefante é o emocional, o indiano é o racional. Nós, seres humanos, tem um emocional, nós somos o elefante, o indiano é o quê? É a máquina. Nós vamos conduzir como a máquina ela tem que ser. Então, Márcia, na hora que você está falando de um processo judiciário, processos que a gente sabe, não conheço muito as áreas de vocês, é óbvio, então eu não quero ser leviano, entrar em pormenores, mas eu durante 4 anos da minha vida fui secretário municipal, né? Com as pastas de projetos especiais, inovação, e TI e telecomunicações. E quando eu cheguei na prefeitura, o processo era todo analógico, era papéis e papéis. Né? Então, uma das coisas que eu fiz foi justamente trabalhar essa conversão digital procedural para as coisas serem mais simples. As pessoas têm que deixar de ver? Não. Só que a quantidade de papel e tempo que se gastava e que a máquina fala assim, olha só, no geral é isso aqui, deixa eu resumir para você. Tome a sua decisão humana, tome a sua decisão criativa, pois eu não quero tomar essa decisão ou eu não posso tomar essa decisão. Então, eu acho que é esse o momento que a gente tem que efetivamente nos ligar em relação a ChatGPT, inteligência artificial, tecnologia. Nós temos que dominar essa tecnologia. Nós temos que
nos apoiar e falar assim, eu vou tomar conta de você usando o que eu tenho de melhor, que é a minha criatividade, a minha humanidade, a minha emoção, tudo aquilo que você não tem. Então, eu acho maravilhoso o momento que a gente está entrando, porque a gente volta a ter a possibilidade de ser seres humanos. A gente perdeu muito disso na Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, nós começamos a ser considerados máquinas. Você vai lá trabalhar 8, 10, 12 horas por dia, apertando um parafuso. Gente, não. Nós somos muito melhores do que isso. Nós temos uma capacidade muito melhor do que ser isso. Tá? Então, uma das principais palestras, inclusive, do South by Southwest foi falando assim, olha, o resgate da humanidade vai acontecer. Vamos voltar a ter o quê? Se nós usamos as máquinas para fazerem trabalhos repetitivos, trabalhos burros, trabalhos que a gente não precisa fazer, vai sobrar mais tempo para sermos o quê? Humanos. Para cuidarmos mais do quê? Do nosso bem-estar, da nossa qualidade de vida, da nossa saúde, da nossa família. Por que a gente tem que trabalhar 40 horas por semana, gente? Por quê? Já está provado, que quem trabalha bem de casa no home office, tem uma produtividade em até 70% maior do que quem trabalha no presencial. Em vários lugares, em várias empresas na Europa, já está se colocando que o trabalho semanal é de 4 dias. Porque, gente, é outra coisa que a gente tem que ter. Ser humano, o cérebro humano, a mente humana, é que nem um músculo. Ela cansa. Da mesma forma que se você for todo santo dia para a academia, puxar ferro, é óbvio que você vai ficar forte, mas você também vai ficar cansado, gente. Quem já fez exercício, quem faz musculação, sabe que os próprios personal trainer falam assim, você precisa malhar um dia e você precisa ter um tempo para descansar. O músculo precisa tempo para descansar. Se a gente trabalha que nem uns doidos, 40 horas por semana, 8, 12 horas por dia, nós não trabalhamos o descanso necessário para um ócio criativo. Olha novamente a humanização chegando aqui. Criativo, emoção, não é apertar a coisinha. Tem várias coisas que a gente tinha que pensar como eu criar isso, escrever aquilo, etc. Que hoje você pergunta para o chat GPT e ele responde para você. Claro, você tem que saber perguntar. Quem não sabe fazer as perguntas certas recebe respostas erradas. Então, um dos grandes desafios não é se o chat GPT ou a inteligência artificial vai te resolver o seu problema. Você sabe fazer a pergunta para ele? Quem faz perguntas erradas tem respostas erradas. Esse é o cuidado que a gente tem que ter com a tecnologia. Se eu usar a tecnologia da forma equivocada, vai dar problema. Vai dar problema. Uma das coisas, por exemplo, que aconteceu no South by Southwest é a possibilidade de trazermos, isso é real, tá, gente? Trazermos animais extintos de volta à vida. Pausa para explodir a cabeça novamente, porque todo mundo viu Jurassic Park, certo? E vocês viram a besteira que deu lá, né? Vocês viram lá o dinossauro comendo todo mundo. Guedes, isso pode acontecer? Pode. Eu não estou falando que é possível, estou falando já está acontecendo. Já existe 280 milhões de dólares investidos em trazer o primeiro mamute de volta à vida. Agora, a pergunta é, nós vamos fazer isso porque é engraçado trazer um mamute, trazer o demônio da Tasmânia, sabe o Tais lá do Tiny Toons? Que ele é um bicho né, que ele foi extinto. É verdade, vai trazer o demônio, vai trazer um dodô, gente. Cara, que coisa maravilhosa trazer um dodô. Vocês já viram um dodô? Procurem depois na internet o que é um dodô. Vocês devem se lembrar na Era do Gelo. Gente, eu tenho sempre aqui algum link de cultura pop, tá? Então quem não souber, depois procure isso aí. Cara, vê lá na Era do Gelo o que é um dodô. Aí você pergunta assim, para que é isso? É para fazer graça? É para criar a ilha do Jurassic Park? Não. A proposta é, já existe possibilidade, já existe progressões, já existe toda uma série de estudos que um monte de raças, de animais, espécies, vão morrer nos próximos 50 anos.
Tigres, por exemplo, que eu adoro, vão morrer, gente. Então o ser humano fala assim, cara, antes que eles morram, deixa eu já ver uma forma que se eles morrerem, eu volto com eles. Agora, se a gente usar isso para trazer novamente os dinossauros, talvez dê problema. Talvez dê problema. Então, não é a tecnologia, é como você usa a tecnologia. É como você... Outra coisa que se falou muito no Salvo Baseado, psicotrópicos. Psicotrópicos, maconha. Poxa, usar maconha... Os caras estão falando de... Não, estão falando de usar maconha. Não vou entrar aqui no mérito se maconha é bom ou se é ruim. Não vou entrar. Mas, dentro dos estudos, existem várias propriedades psicotrópicas desse tipo de substância que pode ajudar algumas deficiências de algumas pessoas e até ajudar em processos criativos. Será que isso é bom? Será que é ruim? Eu novamente falo assim, depende de como você usa. Você vai usar só para efeitos recreativos? Talvez não seja para isso que eles estejam conversando sobre isso. Então, eu acho que é sempre para que a gente usa a ferramenta que a gente está analisando, que a gente está vendo, que a gente vai efetivamente estar pensando em utilizar. Ou seja, tecnologia chegou para ficar, não é mais futuro. É a realidade, hoje. Todo mundo tem que ser. Ah, mas eu sou advogado, eu sou desembargador, eu sou juiz. Isso não tem nada a ver com tecnologia, desculpa, tem tudo a ver com tecnologia. Hoje o mundo é tecnocultural. Todas as mudanças do mundo são tecnoculturais. O mundo mudou por causa da tecnocultura. Então, hoje vivemos um mundo da evolução digital. Logo, tecnologia faz parte do seu trabalho. É tão simples quanto isso. É tão simples quanto isso. Agora, se vai mudar, se vai tirar, depende muito do que você faz. Depende de como a instituição pública vai lidar com esse tipo de coisa. Infelizmente, eu digo isso porque eu sou um dos principais ativistas contra a volta ao trabalho presencial, as pessoas não sabem lidar muito com as mudanças, né? Não sabe. Ah, Guedes, não sabe, sabe por quê? Porque está no nosso DNA, né, gente? Tá no nosso, o DNA humano diz o seguinte, gente, pensa só, a gente é uma espécie muito, muito nova, né? O Sapiens, e eu considero que a gente está na espécie Sapiens 2.0, a gente não está na mais 1.0, o Sapiens tem 300 mil anos. O que é 300 mil anos numa escala de planetária? Não é nada, a gente é bebê, tá, gente? Então, quem tem 300 mil anos ainda tem um DNA de que eu estou aqui dentro da caverna. Se eu sair da caverna, vai vir um tigre e vai me comer. Logo, eu não preciso sair da caverna. O nosso DNA ele foi preparado para a gente não sair da caverna. Traduzindo, o nosso DNA diz o seguinte, tudo que é novo, tudo que é diferente é ruim. Tudo que é novo e diferente é arriscado. Fique na sua zona de conforto que você vai sobreviver. Funcionou durante 300 mil anos, só que agora mudou. Fique na sua zona de conforto. Se lembra o tigre agora é o ChatGPT, ele vai te comer. Agora é diferente, agora saia da caverna. Agora vai lá e mata o tigre, porque ele vai te matar. Então, nós somos naturalmente reativos à inovação e mudanças. 80% das pessoas preferem continuar fazendo o que sempre fizeram porque estão confortáveis, seguras daquela forma. Mas não é isso que impulsiona o ser humano. Vocês querem observar uma coisa? Quando é que aconteceu a transformação digital que todo mundo está falando? Foi durante a pandemia, concorda? Tudo isso que a gente está vendo agora, assim, de exponencial, novamente eu volto, a transformação digital está acontecendo desde 73, 71. Mas a explosão foi agora na pandemia. Reparem bem quando acontecem mudanças significativas na humanidade. Só acontecem quando tem guerra. Novamente, pausa dramática, tá? Eu faço essas pausas dramáticas. Por quê? Será que a gente entende por quê? Por quê? Porque o ser humano ele fica acostumado com o confortável. Se eu não preciso me mexer, para que eu vou me mexer? Eu estou vivo. Tem 8 bilhões de pessoas no planeta, gente. Para que eu vou inventar? Aí vem o mundo e fala assim, toma-lhe uma guerra, porque não é assim que funciona. O ser humano é evolutivo.
Gente, eu fico olhando aqui, eu tenho 5 gatos em casa, tá? Adoro gato. Eu fico olhando assim, cara, os gatos são... Quem tem gato sabe que 60% do DNA do gato é o DNA de um tigre. Vocês sabiam disso? Você olha pro seu gatinho e fala assim, isso é um tigre, 60% é um tigre. Ele só diminuiu. Por que ele diminuiu? Porque é fácil. Depois de certo tempo começou a dar comida para ele fala assim, eu não preciso mais caçar. É mais fácil eu ser fofinho do que ser uma besta aterradora que corre atrás dos bichos na floresta. Deixa eu ser fofo. Ah, Guedes, eu não gosto de gato, então vamos falar de cachorro? O cachorro nada mais é do que um lobo que foi se domesticando. Porque é natural dos seres tentarem se manter numa zona de conforto, base da pirâmide de Maslow. Só que nós somos uma espécie evolutiva. Então, o mundo, Deus, o cósmico, a fonte do Matrix, chega uma hora e fala assim, vou te mandar uma merdinha, desculpa a palavra, mas a palavra é essa, vou te mandar um probleminha para você resolver. Toma-lhe uma guerra. Toma-lhe o quê? Uma pandemia. Porque há quanto tempo a gente não tem uma guerra, né? Graças a Deus. Tomara que a gente não tenha mais aquela guerra da Ucrânia, pelo amor de Deus, né? Mas aquela guerra da Ucrânia é muito localizada, né? Muito localizada. Não tem uma proporção do tipo, vai mudar o mundo. Uma pandemia mudou o mundo, certo? Então, na hora de uma pandemia, a gente está em guerra sim, gente. Milhões de pessoas morreram. Isso foi uma guerra. E aí, na hora que acontece uma guerra, a gente, ó, se mexe. A gente cria vacina, a gente cria transformação digital, a gente cria melhor inteligência artificial, a gente aprende a trabalhar em casa, a gente aprende a trabalhar com e-commerce, com e-business, a gente começa a ser nômade digital, a gente vai morar em lugares melhores, a gente sai da muvuca das cidades, que cada vez mais estão cheias, e quanto mais cheias, também está provado pela neurociência, pela antropologia, quanto mais cheia uma cidade, mais propensa à violência que ela tem, porque nós somos, né, decorrente de macaquinhos. Então, se a gente olhar lá atrás, você vai ver que você bota um monte de macaquinho no mesmo ambiente e começa a brigar, tá? É só olhar, vocês vão ver isso aí. Então, a gente começou a falar assim, cara, vamos respirar, vamos a lugares melhores, vamos trabalhar. A pandemia, ela foi uma resposta universal para a gente se mexer novamente, né? Lembra quando acabou a Segunda Guerra Mundial, 1945? Pô, de 45 a 2019, de 2018 é tempo, né, gente? Pô, a gente até teve um respiro aí, né, para tentar se mexer, né? Tivemos um respiro aí, mas chegou uma hora que falaram, não dá mais não, vocês têm que se mexer, tá? Porque não dá para parar, esse bonde não para não. O bonde da evolução, olha aí, ó, o bonde da evolução não para. E, gente, sabe o que se fala agora? 2 livros maravilhosos para todos lerem aqui, quem quiser conhecer isso aí, Homo Sapiens e Homo Deus, do Harari. Livros maravilhosos para ler. Cara, no Homo Deus já fala assim, ó, em 2050 já vai ter as primeiras pessoas amortais. Não são imortais, são amortais. Qual a diferença do imortal para o amortal? O imortal não morre de jeito nenhum, é Highlander, né? Talvez só se cortar a cabeça do indivíduo lá e nem ser assim, se assim vai também, né? São os elfos do Senhor dos Anéis. E o amortal é do tipo assim, cara, ele vai estar a medicina vai estar tão próxima, tão fascinante, tão preparada, os microchips, os nanorobôs, etc., que, tipo assim, cara, você não vai morrer de doença. Você não morre mais de doença. Você vai morrer de acidente, de violência, de whatever. Você vai se matar, mas morrer de doença? A gente vai chegar nisso. Gente, o próprio ChatGPT ele já diz, olha só, se nós... as inteligências artificiais já tem como a gente resolver o câncer, tá? É só a gente trabalhar junto. A inteligência artificial já fala assim, já tem como resolver, eu sei resolver. Só preciso que vocês me ajudem, porque eu sou uma máquina. Novamente, ó, o homem com a máquina sozinha não resolve. O homem com a máquina, assim, será que o homem quer resolver? Será que, apimentando, será que as nossas instituições querem que a gente trabalhe de casa? Será que as nossas instituições querem que a gente seja mais produtivo? Será que as nossas instituições querem que a gente tenha mais qualidade de vida? Ou será que isso vai balançar demais o status quo? A resposta que eu digo é resistant is futile. Eu geralmente, em ambientes mais tranquilos, eu falo resistant is fucking futile. Para dar aquela, né, pra gente pensar, meu Deus, não tem como, gente, não tem como. Adapte-se ou morra. 70% da geração YZ já falou, não volto pro presencial. Porra, mas como assim não volto? Não volto.
Ah, então eu vou te mandar embora. Mande. Sabe por quê? Porque agora eu trabalho de casa para uma empresa da Tailândia, da Coreia do Sul. Eu trabalho para os Estados Unidos. Eu trabalho aqui, no meio da roça, se eu tiver um computador e uma internet, para qualquer lugar. Eu não sei se vocês sabem, mas as big techs, etc., muitos estão fazendo essas tentativas de trazer as pessoas de volta para o presencial, né? Porra, aí você pensa assim, cara, big tech fazendo isso, não seriam essas empresas que deveriam estar fazendo o contrário, né? Gente, não são as big techs que fazem o mundo mudar, são as startups que fazem o mundo mudar. As big techs, elas já têm um status quo que elas querem continuar. Então, você pega uma Apple, que eu pessoalmente adoro a Apple, né? Steve Jobs está aqui atrás, né? Um dos meus ídolos. A Apple falou assim, olha, vocês têm que voltar, né? Vocês têm que voltar para trabalhar. É presencial. Essa semana vocês têm que voltar. Sabe o que os funcionários da Apple falaram? Não. Simples assim. Mas como assim? Não vamos voltar. Não, mas vocês têm que voltar. Não, vamos voltar. Se quiser, você manda a gente embora. Imagina o que aconteceu com a Apple. Veja bem, então, nós vamos dar mais um tempinho para vocês pensarem. Eles estão pensando até agora, tá, gente? Isso aí já faz mais de 6 meses que eles estão nessa de volta, volta, volta. Não vai voltar. Geração Y, geração Z, não vai voltar se não quiser. Ponto. Trabalho híbrido chegou para ficar. Guedes, você acha que o trabalho remoto veio para ficar? Eu acho que o trabalho híbrido veio para ficar. Sabe por quê? Porque não adianta a gente generalizar. A gente achar que trabalho remoto é para todo mundo. Não é. Tem gente que não consegue porque não tem organização, não se sente à vontade. Tem gente que não consegue porque não consegue ter um ambiente em casa propício para isso, é criança gritando, é espaço, é tecnologia, etc. E tem gente que simplesmente fala assim, cara, eu até consigo, mas eu prefiro estar dentro de um escritório trabalhando. Gente, nesses locais, dá oferta o espaço presencial para essas pessoas. Sabe por quê? Nós, enquanto gestores, o que a gente quer é produtividade. A gente quer resolver problema. Como é que a gente resolve o problema? Dando os melhores ferramentas e métodos e formas para que os nossos colaboradores, os nossos gestores, quem trabalha com a gente, consiga entregar o que a gente precisa para os nossos clientes. É tão simples assim. Então, se eu chegar para os meus colaboradores e falar assim, volta todo mundo do escritório, eu não estou sendo coerente com a minha premissa de produtividade e resolver problema. Eu tenho que falar assim, volta para o escritório quem acha que vai trabalhar melhor no escritório. Ah, Guedes, mas aí eu vou ter que discordar de você. Olha a polêmica chegando. Por quê? Porque tem muito engraçadinho, né? Tem muito engraçadinho que aí, pô, aproveita que tá num trabalho remoto e aí é que não vai fazer nada, né? E, gente, eu posso falar, eu já fui gestor público, tá bom? Então eu posso falar da gestão pública. A gente tem muita gente assim. Como a gente também tem muita gente assim nas corporações. Não é questão da instituição pública, é questão da instituição humana. Ponto. É claro que, às vezes, por questões de você ter uma pseudo-tranquilidade, um emprego público que você não pode ser mandado embora, algumas pessoas passam do ponto, que deveriam. Mas o que a gente quer? A gente não quer dar instrumentos para essas pessoas. A gente quer dar instrumentos para aquelas que querem trabalhar. Essas pessoas sempre vão existir. Se você fala assim, olha, eu estou te dando, você vai trabalhar remoto, ela não vai trabalhar remoto. Se você fala assim, você volta para o trabalho presencial, ela não vai trabalhar no presencial, ela vai ficar enrolando, vai sumir, vai pegar um atestado, ela vai passar mal, ela vai ter um monte de problema. A gente sabe que é assim, gente. É o ser humano, não é se é trabalho presencial. Quem quer fazer, faz. Quem não quer, não faz, no remoto ou no presencial. Então não é isso que vai mudar. O que vai mudar é por que você não quer voltar? Você vai trabalhar melhor no online? Deixa eu te dar ferramentas, indicadores, métodos para você trabalhar bem, você ter uma produtividade boa, as entregas boas e você ser mais feliz e contente. Porque pessoas felizes, motivadas, engajadas, elas querem trabalhar. Quem não quer trabalhar é quem não está motivado e engajado, gente. É tão simples quanto isso.
Vai lá, Márcia, manda mais. Manda mais. Não, excelente, assim, até eu lembrei de uma parte lá daquela palestra lá que você deu, e você contava isso, né, porque as pessoas falavam, eu não consigo, na reunião, eu deixo minhas pessoas, minha equipe livre para pagar o vídeo e tal, eu não tenho na minha equipe ninguém engajado, as pessoas não são engajadas, as pessoas não fazem tarefas lineares, as pessoas não têm espírito de liderança, e daí conta aí como que foi a mágica. Então, pessoal, eu sou um cara que durante muito tempo eu trabalhei como consultor estratégico de empresários, empreendedores, C-level. E uma coisa que eu sempre vi geralmente, esse nível de gestão, ele fala um pouquinho mal do RH, tá? Fala um pouquinho mal, o pessoalzinho do RH, isso é a turma do RH, fica abraçando árvore, faz pesquisa 360. E eu sempre fui ao contrário, eu sempre falei assim, gente, o pessoal do RH são as pessoas mais importantes dentro da sua empresa. Por quê? São recursos humanos, são talentos humanos, são a gente. O que acontece é que, às vezes, e aí isso vale para todos, eu falo muito do RH, porque o RH ele não tem academicamente uma base histórica de tecnologia, e a gente pode já entrar nesse tema do academicismo versus habilidades, que ensina eles a criar hábitos de serem tecnólogos, habilidosos com tecnologia, inovadores. Então, a gente sabe que para quem só tem martelo, todo problema é prego, tá certo? Então, se você não conhece formas de você resolver um problema que está acontecendo na sua empresa, e especificamente desse caso que você falou, Márcia, eu estava conversando foi um encontro de pessoas de RH, que fala assim, o pessoal, a gente tem que trazer de volta, porque o pessoal que está em acesso remoto, eles estão fazendo reunião ali, mas não digo, você não vê comprometimento, o cara não entra na reunião na hora certa, não liga o microfone, não liga a câmera, esse pessoal não quer nada, aí já começa a falar mal da geração Y, já fala da geração Z, né? Aí começa a dar todas as desculpas. Quando, na verdade, a desculpa é as pessoas não estão fazendo isso porque elas não estão engajadas com a reunião. É tão simples quanto isso. Se a pessoa está engajada com a reunião, com o tema, com a forma, com a liderança, o cara liga a câmera mesmo se tiver de cueca. Gente, vamos ser sinceros. Eu ouvi, né? A Michelle está rindo ali. Michelle, é verdade. Eu ouvi de algumas gestoras falando assim, Guedes, essa geração Z, ela não liga a câmera porque ela tem vergonha dela estar se mostrando dentro do quarto dela. Mostrar que a cama está desarrumada, que tem um monte de bichinho. Aí eu falo assim, me dá uma pessoa. Aí me dá uma pessoa lá. Eu abro o TikTok dessa pessoa, essa pessoa está fazendo dancinha de pijama na cama. Você fala assim, você acha que ela está com vergonha de alguma coisa? Ou será que você que é muito chata? Será que os seus gestores são muito chatos? Será que o assunto é muito chato? Será que vocês não sabem trabalhar com trabalho remoto? Gente, novamente, não adianta culpar os outros, não adianta culpar o governo, o chefe, a pandemia, a tecnologia. Agora vocês vão ver que todo mundo vai culpar a inteligência artificial. É o que o Harari está falando, vai aparecer 20% vai ser inútil. Gente, olha só, quem é inútil. Não é com inteligência artificial, sem inteligência artificial. Porque quem não é inútil vai se virar. Quem quer fazer trabalho de casa, trabalha presencial. Agora, nós seres humanos precisamos de um empurrãozinho? Sim, precisamos. Precisamos. Nós não precisamos. Eu vou motivar a minha equipe. Eu não motivo ninguém. Eu dou formas de eles se automotivarem. Ninguém é motivado. A gente tem que guardar isso. Ninguém é motivado. Nós somos automotivados a partir de uma influência externa. A gente entende aqui um pouco disso no grupo Epic, que a gente tem hoje em torno de 35 creators, e se a gente juntar todos esses creators, influencers, são pessoas bem conhecidas aí da mídia, a gente alcança 55 milhões de seguidores. Olha o nome deles, influenciadores. Eles influenciam. Desde que o homem é homem, nós influenciamos os outros. A gente só tem dois papéis, ou a gente está liderando ou a gente está sendo liderado, gente. É tão simples quanto isso. Nesse momento aqui com vocês, eu tenho o privilégio de estar liderando essa discussão. Na hora que eu paro de falar e a Márcia puxa, a Giovana passa, o que muda? Não sou mais o líder, é a Márcia.
Ela é a minha líder, porque eu vou seguir o que ela está me perguntando. Na hora que eu abrir para vocês suas perguntas, de Márcio, eu queria já abrir para a gente começar a falar também, né? Senão fica aqui só um monólogo, que é muito chato. Quem estiver perguntando vai me liderar, e eu vou seguir. Então, o que acontece? Depende muito. Será que vocês estão... A gente tem agora 70 participantes. Há uns 15 minutos atrás, tinham 42. Opa, não tem ninguém saindo. Logo, eu estou liderando pelo engajamento. O que eu estou falando tá bacana para vocês. Porque se tivesse chato, vocês não estariam prestando atenção, né, gente? Ah, esse Guedes é chato pra caramba, gente. Vou ver outra coisa aqui, Alt Tab, vou fazer outra coisa. É isso, gente. Sabe qual é a coisa mais importante do mundo? O tempo. O tempo que a gente tem. A gente vai ficar 1 hora, 2 horas aqui ouvindo um chato careca, nerd, falando sobre coisas que não fazem sentido ou que não me despertam enquanto ser humano. E aí eu vou dar uma dica para fechar a questão do engajamento, né? Porque o Grupo Epic é uma empresa de engajamento criativo. É isso que a gente faz. A gente traz engajamento através de uma criatividade. Sabe o que engaja as pessoas? Independente, guardem isso para a vida de vocês. Qualquer coisa que vocês quiserem que as pessoas sigam vocês, façam para vocês. E eu, pelo amor de Deus, tenho premissas boas, tá? Porque tem muito engajador aí que engaja as pessoas para fazer besteira, tá? O que vale para o bom, vale para o mal também, tá? O que faz as pessoas engajarem com o seu discurso, com o seu direcionamento, é como eu vou me beneficiar disso. Ah, Guedes, isso é muito... Ah, isso aí você está falando de uma forma... poxa, oportunista. Sim, somos todos criaturas oportunistas. Guardem isso. É hipocrisia dizer que ninguém é oportunista, porque está no nosso DNA. A gente sempre está olhando para a oportunidade de quê? De sermos melhores, de sermos mais felizes, de fugirmos da dor, de trazer o prazer, de sermos mais prósperos. Está no nosso DNA, gente. Se a gente não tivesse... Se a gente não se... Dor, né? Dor é horrível, gente. Todo mundo sabe que dor é horrível, né? Mas dor é necessário, porque se a gente não sentisse dor, a gente já tinha terminado como espécie. A gente não sente dor. Ah, você machucou, não tá doendo nada. Daqui a pouco você cai porque acabou seu sangue, né, gente? Não, cara. A natureza é perfeita. Quem acredita em Deus, Deus é perfeito. Fez um negócio que fala assim, você vai sentir dor, e com sentindo dor você vai parar para pensar o que está acontecendo. Da mesma forma, trazer o prazer influencia. E o prazer é aquilo que eu falo assim, gente, eu estou aqui, são 4h51, eu vou ficar o tempo que for necessário com vocês para tirar dúvidas, porque eu quero que vocês saiam daqui pessoas melhores. A única coisa que a gente carrega na vida é o seguinte, o que eu fiz para os outros? O que eu fiz para mim, eu carrego. Aí eu vou me entender o que vai acontecer depois, né? Mas aqui o que eu estou mudando na cabeça de vocês? Se 1% do 1%, gente, 1% do que eu estou falando para vocês aqui impactou de forma positiva para vocês e isso gerou menos dor, mais prazer, mais produtividade, mais prosperidade, mais qualidade de vida para vocês, gente, eu já ganhei meu dia. Não precisa nem pagar nada. Aí, não estou nem aí. Eu quero que as pessoas estejam felizes. Então, gente, você está querendo engajar uma equipe, você quer implantar alguma coisa, um processo, um projeto, você quer que a sua equipe preste atenção em você, você quer passar uma nova... Você vai perguntar o seguinte, o que disso vai impactar positivamente a vida dessas pessoas? Porque ninguém vai seguir você se eles não observarem que eles vão, entre aspas, se dar bem. Se eu vejo que você está me empurrando uma coisa que vai ser ruim para mim, pô, Guedes, você... Peraí, na pandemia a gente trabalhou super bem, a empresa aumentou 60%. O Grupo Epic aumentou em 60% na pandemia trabalhando em casa. Eu chego agora e falo assim, olha, a gente vai abrir o nosso escritório novamente e vocês são obrigados a voltar. Vai ter pessoas que falam assim, Guedes, mas eu levava 2 horas para ir para o escritório e 2 horas para voltar. Porque eu tinha que pegar 2 ônibus e um trem para chegar. E eu tinha que pegar 2 ônibus e um trem para voltar. E sabe o que é 4, 5 horas da minha vida? É o tempo que eu tenho para brincar com meu filho, para dar atenção para minha esposa, para ler um livro, ver uma série, dormir, Michele, dormir. A gente tem que dormir 8 horas por dia, Michele. Tem que dormir 8 horas. São três time boxes que a gente tem, tá? 8 horas para dormir, 8 horas para produzir, 8 horas para a gente ser feliz. As pessoas não tinham 8 horas para ser feliz, burnout, depressão.
O Brasil é o segundo maior país de depressão do mundo. In the fucking world. Eu uso essa palavra, né? Uma palavra técnica para dar essa entoação. Do mundo. Gente, isso é muito sério. Os gestores, eles têm que influenciar pessoas para elas serem pessoas melhores, mais felizes, mais qualidade de vida. E a tecnologia pode fazer isso. Tá legal? Vamos para as perguntas, Márcia? Porque já tem 54 ali e eu tô nervoso olhando esses números. Entendeu? Eu tenho toque. Eu falo assim, são 54, eu tenho que responder 54. É isso aí, a gente já está se encaminhando para o final. Enfim. Vai lá, escolhe. Vou deixar você escolher, porque, gente, olha só, eu vou deixar o meu contato com vocês quando terminar aqui. Vocês podem me perguntar no WhatsApp, no LinkedIn, no Instagram, o que vocês quiserem. O que eu não conseguir responder aqui, eu vou responder depois, tá? Novamente, é um prazer falar sobre isso. Se a gente estivesse falando uma coisa que eu não gostasse, primeiro eu não ia estar aquia né, Márcia? Eu ia falar assim, eu tô com um negócio para fazer, não vou poder, né? E segundo, eu não estaria tão disposto e feliz em estar falando com vocês. Então, por favor, contem comigo, tá? Não fiquem Olha que a gente pergunta mesmo, hein, Guedes? Você adoro. Deixa o contato e olha que a gente manda mensagem. Adoro, Michele, é o meu propósito de vida, entendeu? Tudo que eu fiz na minha vida foi pensando em outras pessoas e etc. E deu muito certo. Então, time que está funcionando, você não mexe, entendeu? Não é agora que eu vou mexer nisso. Beleza? Mesmo, olha só, eu digo o seguinte, faço bem mesmo que seja por uma razão egoísta. Faço bem, mesmo que seja por uma razão egoísta. Tá legal? Vai lá, Márcia. Escolhe aí. Nossa, tem muita coisa. Escolhe uma boa. Eu gosto das polêmicas, Márcia. Eu não gosto de perguntinha simples, não. Polêmica. A última aqui do André Tamura, ele não é uma pergunta, mas é uma provocação também, né? Essa reflexão sobre influência é muito necessária e complexa. Um juiz talvez possa dançar no TikTok, mas não acho que podemos esperar influência jurídica no churrasco. Isso do TikTok que é polêmico, tá, gente? Não é, já dizendo para vocês, o TikTok não é para todo mundo, tá? As ferramentas não são para todo mundo. Não é porque alguém, a moda é fazer TikTok, você tem que fazer TikTok, você tem que fazer dancinha. Não, tem um público específico que gosta daquilo. Então, quem gosta daquilo, você faz aquilo. Eu pessoalmente, nunca vou fazer uma dancinha no TikTok, vai ser a coisa mais ridícula do mundo. Mesmo que traga 250 mil views para mim. Sabe por quê? Porque aquilo não vai converter para quem eu quero que converta. Tá legal? Talvez o meu filho de 15 anos ele tenha mais impacto sobre aquilo do que as pessoas que eu quero impactar, tá? Então, essa questão da influência é cuidado com a forma que você vai influenciar para quem você vai influenciar. O que funciona para um não funciona para todos, tá? E aí eu volto no assunto que eu estava falando. É trabalho híbrido, não é remoto. Presencial para quem é de presencial, híbrido para quem é de quem é híbrido. Legal? Cada um escolhe o que deve. Nós, gestores, deveríamos pensar assim. Manda mais, manda outra aí. Essa foi simples, Márcia. Eu quero uma pesada, eu quero a pergunta assim, os alienígenas estão chegando. O André tem boas, é nosso parceiro aí. Tem o Antônio Neto aqui, ó. Como atual exponencial índice de demissões, como o atual índice, né, de demissões, o home será padrão. O Departamento de Inteligência Artificial, Inovação e Inteligência Artificial, responsável em obter resultados éticos, responsáveis e sustentáveis. Como poderemos escolher? Quer falar, Antônio? Antônio, se você puder falar, vai ser mais legal ainda. Para eu entender o contexto do que você falou, seria legal. Ele está aí? Pois é, está aí, Antônio. Levanta a mãozinha, Antônio. Eu acho que o Antônio soltou a bomba e saiu. Toma essa bomba aí e vambora. Eu acho que saiu mesmo. Então vamos pro próximo. Não é o Antônio Neto? É, Antônio Neto. Antônio Neto tá aí. Fala, Antônio, fala comigo, vai. Ó, amorzinho para você, ó. Vou mandar um coração para você. Fala comigo. Pronto. Vamos pro próximo. Márcia, Antônio, depois me procura, a gente responde essa. Perdemos a conexão com Houston. Houston, we have a problem. Vamos ver. Chefa, dá uma mão aí. Não, na verdade, tudo que você estava falando, Guedes, eu lembrei de uma palestra que a gente teve no tribunal no começo da pandemia sobre a importância do CHO, né? O Chief of Happiness, dentro das instituições, e vai justamente nisso, né? De ter uma pessoa, ver o que pode fazer para o servidor, no nosso caso, ou para o empregado,
ficar mais feliz. Só que no serviço público, muitas vezes, a gente vai no contrário isso, né? Porque a gente atende ao público. E muitas vezes a visão do público não é uma... Ainda mais a gente do judiciário, que é sempre criticado. Então, mas a visão do público é, tipo, não, eles têm que se ferrar mesmo, tem que ficar fazendo trabalho presencial. Então, é só Estou pensando alto aqui. Só compartilhando com você, que muitas vezes, como que a gente pode conciliar, né, esse serviço público com a própria felicidade, assim, porque a gente está aqui para servir o público e não muitas vezes para servir os nossos interesses. Fantástico, Giovana. Deixa eu levantar. Gostei disso porque isso é polêmico. Aí a polêmica é o melhor. A Josiana tinha levantado a mãozinha, Michele também. Se vocês puderem deixar a mãozinha levantada, melhor ainda, tá? Não, Josiane, não baixa a tua mão, não. Eu vi que você levantou. Não esconde agora, não, que eu tô te vendo. Michele, Giovana, desculpa. Giovana, olha só. Cara, me dá me dá uma dor no coração quando as empresas falam assim, eu vou ter um Chief of Happiness. Isso me dá uma dor. Porque todo Chief, ele tem que ser Chief of Happiness. Desculpa, gente. Desculpa. Todo Chief tem que ser Chief of Happiness. Porque ele é o Chief of... Se ele não é o Chief of Happiness, ele é o quê? O Chief of Pain? Não faz sentido, gente. Esquece a palavra chefe, vamos botar o líder. E volta ao que eu estava falando, o líder é aquele que vai tirar a dor de você e fazer você se tornar mais próximo, mais feliz. Então todos querem ser felizes. Se você é um líder que deixa as pessoas felizes, você é um bom... Não tem que ter isso, pelo amor de Chief of Happiness. Todos têm que ser Chief of Happiness. Né? E aí vamos trazer para o serviço público. Eu passei muito disso durante o mandato como secretário. Eu sempre fui empresário. Né? Então eu não sou do funcionalismo público. Minha esposa ela é concursada, etc. Mas eu não sou. Então eu tenho uma esposa que trabalha isso exatamente assim. Mas eu assumi um posto, né, um cargo de confiança, um empresário que foi para o instituto. E aí o empresário, né, já vai, como 80%, 90% das pessoas, falando assim, servidor público não quer nada. Servidor público trata todo mundo mal. É essa a impressão que o povo tem, tá? Quando você entra no funcionalismo público, eu volto a dizer, pessoas são pessoas. Não é porque o cara é funcionário público que ele vai tratar mal. Se ele for uma pessoa que vai tratar mal, ele vai tratar mal no funcionalismo público ou fora. Simples assim. Eu conheço servidores públicos maravilhosos que são adorados pelas pessoas. Eu conheço servidores públicos que falam assim, não, com aquela pessoa ali eu não quero falar, não. Desculpa, com aquela eu não quero falar. É o servidor público ou é a pessoa? É a pessoa, gente, é o caráter, são os valores, é a moral, é o que a pessoa é. Claro. É óbvio que se existir um processo da liderança... E, gente, quando eu falo liderança, não esperem o governo. Não existe liderança governo, existe liderança pessoal. Você lidera quem está abaixo de você e você tenta influenciar quem está em cima de você. Quando existe uma possibilidade de você trazer uma hegemonia, um princípio de bem-estar, de qualidade, de amor ao próximo, você começa a fazer a corrente do bem. Se todo mundo trata mal, todo mundo vai continuar tratando mal. Por quê? Nós, enquanto bichinhos que somos 300 mil anos, vindo dos macaquinhos, DNA de manada, a gente fala assim, se todo mundo está fazendo isso, eu vou fazer isso tudo. A exemplo, Big Brother. Se todo mundo está fazendo isso, eu vou fazer isso. Então, se todo mundo está fazendo mal, está tratando mal, eu vou tratar mal. Porque é assim que funciona a tribo. A tribo funciona assim. Agora, se a tribo começa a tratar todo mundo bem, gente, muda tudo. Eu, no primeiro dia que eu entrei como secretário, eu tinha uma equipe de 35 pessoas, alguma coisa assim. A primeira coisa que eu fiz foi mostrar uma tatuagem que eu tenho na minha perna, que é um kanji. É um kanji japonês. Quem não sabe o que é kanji, é aquele desenho japonês. E esse kanji é o kanji do samurai. Guedes, por que você está mostrando um kanji do samurai para as pessoas? Eu falei assim, sabe o que significa samurai em japonês? Aquele que serve. Samurai é aquele que serve.
Se você é um servidor público, você está numa posição de servir o outro. E como é que você vai servir o outro sem seguir aquela coisa mais básica de todas as religiões? Trate o outro como você quer ser tratado. Você quer que as pessoas te tratem mal? Não. Então por que você trata mal as pessoas? Não faz sentido nenhum, gente. Tá legal? Então eu acho que a gente tem que sair daqui pensando assim, cara, como é que nós vamos ser pessoas melhores? Como é que nós todos vamos ser Chief of Happiness? Como é que nós todos vamos ser servidores melhores? Ah, Guedes, mas o meu chefe, né, o secretário, o desembargador, o juiz, whatever, a área de vocês, não é assim. Ok, ele não é, você é. Depois que você responde a esse problema, que também não adianta ficar tacando pedra no outro se você faz a mesma coisa, né? Você faz a mesma coisa. Ah, o cara trata assim, mas você também está tratando, né? Você não está... Porque é difícil olhar para você, olhar para os outros é fácil olhar. Então, depois que você olhou para você e falou assim, eu já estou fazendo a mudança para quem está no meu entorno, agora eu vou tentar influenciar essa pessoa que está em cima, que está fazendo algum tipo de besteira, algum tipo de coisa que eu acho que é equivocada. Ah, Guedes, mais, né? Eu já ouvi muito disso, né? Na área jurídica existe... Gente, olha só, pior do que a área jurídica é a área da minha família, que é a área militar, tá? Pior ainda. Vai dizer para um general que ele está fazendo uma coisa errada. Meu avô é general. Vai dizer. Gente, olha só. Antes dele ser general, ele é um ser humano. Tá legal? Então, se ele tá exercendo, fazendo alguma coisa de uma forma humanamente errada, é a minha responsabilidade falar assim, ó, respeito a sua patente, respeito o seu cargo, respeito tudo, porém, no meu ponto de vista, não é dessa forma que deveria ser feito, porque você está magoando as pessoas, você não está trazendo uma produtividade. A gente tem que ser lógico, né? A gente não pode ser emocional. A gente tem que passar isso aí. Então, acredito que parece clichê, mas a mudança começa da gente, não começa do governo ou de quem é acima da gente, começa da gente. Porque começa a corrente do bem, né, gente? Isso eu reparei lá, gente. A corrente do bem acontece, pessoal. Acontece, eu vivenciei isso. Eu peguei uma gestão pública que antes da gente entrar era corrupção, era não sei das quantas. Quando eu saí, a gente foi o único município do Rio de Janeiro com superávit. O único. Durante a pandemia, a gente apareceu na New York Times, como uma das melhores cidades do mundo que combateu a pandemia. É mágica? Não. É lei do bem, entendeu? Você fazer o que você acredita, fazer bem, ajudar, tentar fazer as pessoas se mexerem e acreditarem numa coisa maior do que simplesmente seu salário no final do mês. Tá? Adorei a pergunta. Michele, você está com a mãozinha levantada. Eu assim, compartilho muito dessa sua posição em relação à corrente do bem. Inclusive, eu fico muito contente de estar aqui e ver alguns rostos conhecidos, nomes conhecidos. A gente vai sempre se esbarrando aí com as mesmas pessoas em encontros, né? Em palestras. Eu costumo dizer que nós somos incríveis, invencíveis. Está aqui, ó, o senhor incrível, acho que não está aparecendo muito bem, mas... O meu está lá atrás, você viu, né? Eu tenho um lá atrás. Incríveis porque nós acreditamos, sim, na corrente do bem, a gente acredita que a gente pode fazer diferença. Quando a colega lá atrás, sobre essa questão da gente ter um olhar para a sociedade, né, e como a gente pode usar isso para cumprir a nossa função, que é servidor público, que é servir as pessoas, eu também me preocupo um pouco em trazer esse olhar para quem faz esse serviço público, né? Será que a gente vai usar a tecnologia, o Departamento de Recursos Humanos vai usar, até coloquei uma provocação para poder, agora a gente já pode ler digital, daqui a pouco a íris, daqui a pouco a respiração, né? Quem vai controlar isso, né? Será que quem desenvolve, não sei, tá? Estou só jogando aí, pode ser uma alucinação da minha mente, ou um sonho, né? Mas sonhar a gente pode, né? Não paga nada. O sonho é o começo do projeto, tá? Talvez quem está desenvolvendo já desenvolver essas tecnologias, essa inteligência já voltada para as pessoas, para o público interno, para o público externo, sabe? Porque se a gente às vezes for esperar que as lideranças tomem iniciativa, né? Não, olha, vamos fazer isso, olha, tem um produto tal que vai ser bom para a qualidade de vida aqui da galera
do órgão, olha, vai melhorar muito a nossa prestação de serviço. Gente, eu não sei, eu tenho medo de que isso não aconteça. Né? A minha preocupação, essa coisa de inteligência artificial, de tecnologia, de tudo, me assusta um pouco, mas, por outro lado, me dá esperança, porque eu não quero ver só o lado negativo, o lado ruim, eu quero tentar ver que isso vai melhorar, que vai poder fazer diferença, mas precisa ter um olhar humano, precisa ter, eu não sei de quem compra, quem adquire, mas talvez de quem faça. É isso. Um beijo grande para todos, adorei estar aqui. Excelente, excelente posição, Michele, obrigado. Josiane está com a mãozinha levantada também? Sim. Depois o Diego, tá? Deixa eu tirar aqui o meu som. Estão me ouvindo? Sim. Quando você estava gerenciando a tua equipe, e parte dela foi no trabalho remoto, qual foi a orientação que você deu para a tua equipe mais significativa que você considera que foi fundamental para os bons resultados que você teve no trabalho remoto? Ou qual foi o apoio que você falou durante da tua fala bastante nisso, né? Sim. Que o papel do líder é dar o suporte, dar o apoio, mas, assim, tem vários tipos de suporte, né? Conseguir liberar os horários, a forma de comunicação, mas, assim, para ti, qual foi a tua liderança, a tua orientação que foi mais significativa nesse período? Legal. Eu separei essa pergunta, eu vou separar isso em 2 momentos, tá, Josiane? O primeiro momento do impacto da pandemia, que é todo mundo tem que ir para casa agora, porque não tem jeito, tá? Acabou. Vocês têm que ir para casa, não tem opção de ficar no escritório. É pandemia, fecha tudo e vamos embora. E tem o pós-pandemia, que é do tipo assim, acabou a pandemia, vocês podem voltar. Será que vamos voltar? Tá? Então, eu vou separar em 2 momentos. Nesse primeiro momento, que é o da pandemia, a primeira coisa que eu fiz como líder foi chegar para a minha equipe e falar assim, gente, a prioridade agora é a sua vida. É a sua vida. Eu não estou preocupado se a gente vai ganhar mais dinheiro, se a gente não vai quebrar. Eu quero que vocês... A gente não sabe o que vai acontecer. Está entrando num momento muito difícil, um momento muito esquisito, a gente não sabe. Então, vai ter 2 problemas. Se vocês ficarem saindo e não tiver saída, e não tiver vacina, e etc, etc, vocês podem ter problemas sérios. E segundo, vocês vão sentir o impacto de estarem presos dentro de casa, tá? Então, nesse momento, equipe, o que eu digo para vocês é o seguinte, prioridade 1, cuidem de vocês e da sua família. Prioridade 2, vamos ver o que a gente consegue fazer à distância, tá legal? Pronto. Resolvido o ponto 1, o que vamos conseguir fazer à distância? A gente teve que adaptar processos e meios e formas de trabalhar para que aquilo funcionasse, tá? E aí eu comecei a ver com a minha equipe o que atrapalhava e o que não atrapalhava. Guedes, eu não tenho um link de internet em casa. Deixa eu ver se eu consigo contratar para você um link de internet melhor. Guedes, o meu computador em casa não é bom para a gente fazer reunião virtual. Então, deixa eu ver se eu consigo te dar um computador. Guedes, esses processos que a gente fazia presencialmente, de assinar contrato e não sei das quantas, como é que a gente vai fazer agora? Deixa eu ver se eu consigo digitalizar isso através de um DocSign, etc. Então, eu tentei dar no primeiro momento é um apoio emocional que o líder dá. O segundo momento é do tipo assim, eu vou dar um apoio de ferramentas e processos e métodos para você conseguir ser produtivo dentro de casa. É isso. Mas se você pensar assim, o que um gestor faz, um líder faz, é exatamente isso, né? É cuidar dos seus e cuidar do que eles têm que entregar. É tão simples quanto isso, né? Claro que eu tenho uma prerrogativa de trabalhar muito com tecnologia e inovação, então eu conheço algumas técnicas, etc. Mas para quem não conhece, busca no mercado formas. Então isso foi o primeiro momento, tá, Josiane? O segundo momento, no pós-pandemia, foi aquele assim, agora nós podemos voltar para o presencial. Eu sentei com a minha equipe e falei assim, gente, olha só, a gente, num primeiro momento a gente baixou, mas a gente aumentou em 60%. Então eu quero perguntar para vocês assim, vocês querem voltar para o presencial?
Vocês querem trabalhar de casa? E a turma falou assim, eu quero trabalhar de casa. Porque eu mudei de cidade, porque eu estou passando mais tempo com meus filhos, porque eu estou mais produtivo. E aí eu olho para os meus indicadores e falo assim, pô, não é que tudo é verdade, cara, eu aumentei 60%. Por que não? Eu falo assim, gente, trabalhem felizes em casa, vamos continuar. Time que está ganhando não se mexe e vamos embora. Agora vamos para a parte problemática, Josiane. Tá tudo lindo, né? Até agora tá tudo lindo. Sabe o que começou a acontecer? A gente começou a sentir falta do relacionamento humano. Por quê? Porque a gente era uma equipe muito unida, a gente brincava, a gente estava dentro do escritório, que a gente almoçava, a gente fazia happy hour, a gente tomava café. Era muito divertido estar junto, sabe? Era uma família. Eram aqueles escritórios bacanas de trabalhar. E veja que eu não estou falando do funcionalismo público, tá? Estou falando da minha empresa em paralelo com o funcionalismo público. Eu vi que a gente perdeu essa convivência social. E eu falei assim, pessoal, vocês estão sentindo que eu estou sentindo falta? Vocês estão sentindo falta da convivência social? Guedes, estamos. Aí, Márcia, entra o que você falou, entra o Gather. A gente falou assim, então a gente precisa de um ambiente que faça a gente se sentir no escritório novamente. A gente não vai voltar para o escritório, mas a gente vai colocar um ambiente gamificado. Diego, eu vi que você estava com um fundo de gamificação aí, parabéns, estamos juntos. Vamos entrar num ambiente gamificado que promova a motivação, o engajamento, o bem-estar, para que a gente, mesmo distante, a gente esteja feliz convivendo social. Pronto. Fizemos o escritório da Epic no metaverso, tá? Então a gente fez aquilo, a gente começou a colocar os funcionários, trabalhar, fazer reunião, criamos o PMO, criamos a nossa incubadora, criamos sala de reunião, auditório, levamos a universidade corporativa lá para dentro, curso, evento, tudo, e começamos a chamar os nossos clientes para irem para lá também. Os nossos clientes começaram a fazer reunião lá. Por quê? Porque o mesmo problema que a gente tinha entre nós, a gente começou a ter com os nossos clientes. Nossos clientes eram pessoas que a gente ia, visitava, eles iam para o escritório, tomava café, almoçava, a gente chamava para evento, blá, blá, blá. Então, assim, se a gente chamasse os clientes para cá também, e a gente começou a chamar os clientes para cá, para dentro do metaverso, né? E aí os clientes começaram a falar assim, cara, isso aqui é muito legal, porque eu estou com o mesmo problema que você tem. E aí, Josiane, eu digo para você assim, a certeza é absoluta que todo mundo tem o mesmo problema. A gente é mais produtivo em casa como pessoa física, mas a gente é menos produtivo enquanto equipe. Porque nós somos tribais. A gente sente falta dos outros seres humanos. Vai ter uma meia dúzia que vai assim, eu não, estou achando ótimo estar aqui no meio do nada sem falar com ninguém. Beleza, se você é antissocial, tudo bem, eu respeito. Não tem problema, mas a grande maioria dos seres humanos são sociais. Né? São criaturas sociais que querem ter algum tipo de conexão. Então a gente começou a fazer isso, os clientes começaram a pedir para a gente fazer esses metaversos corporativos, a gente começou a fazer, a gente fez para a Warner, para TNT Esportes, para Heineken, para TV Globo, para SAP, até que a gente fez o maior evento de criptomoedas do mundo para Binance, 52 mil pessoas. E aí a gente descobriu, aí fomos convidados pelo governo dos Estados Unidos, né, pelo Orlando Economic Partnership, que é a FAPESP americana, para sermos a única empresa brasileira que está dentro do MetaCenter nos Estados Unidos, porque a gente entendeu como funciona, a gente está lá hoje. E aí o resumo da história é o seguinte: crie um ambiente em que as pessoas se sintam dentro de uma tribo, de uma comunidade, elas se sentem amparadas pelos colegas, presencialmente ou à distância. Nós escolhemos trabalhar uma ferramenta gamificada como o Gather, viramos Gather Ambassadors, inclusive, né, para a gente trabalhar esse tipo de coisa para os nossos clientes, e porque a gente funciona para a gente. A gente sempre faz o que funciona para a gente, para os nossos clientes. Então, para a gente, funcionou muito esse modelo. Trabalhe o seu emocional, trabalhe a sua saúde, porque você, estando bem de cabeça e de corpo, você vai trabalhar melhor. 2, estando bem de cabeça e de corpo, eu vou te dar ferramentas tecnológicas, processos, etc., para você ser mais produtivo. 3, eu sei que você vai sentir falta do convívio humano, eu vou te dar uma ferramenta, novamente, que no caso é o metaverso, para você se sentir do lado das pessoas, se sentir do lado. E aí, pessoal, eu entro com uma informação muito forte para vocês guardarem isso, tá? Nesse momento aqui no Zoom, apesar da palestra estar sensacional, a gente está trocando, está sendo bacana, o emocional de vocês, o subconsciente de vocês, não está tão engajado comigo como estaria no metaverso. Por quê? Porque aqui é simplesmente um espaço
audiovisual, que vocês estão vendo a minha casa, eu estou vendo a casa de vocês, e o emocional, o subconsciente não está dizendo, vocês não estão juntos. Eu estou no meu castelo, vocês estão no castelo de vocês. Sobe-se defesas. Quando você entra no metaverso, você cria o seu avatar, e você é um bonequinho, que você entra numa sala, e você está sentado do lado de outras pessoas, depois de 3 minutos, o seu subconsciente acredita que você está sentado do lado do seu amigo. Olha a diferença. Emocional, que isso na empatia humana e na humanização muda. Muda completamente o jogo, tá, gente? Aumenta em 70% a retenção e a humanização. 70%. O que eu quero dizer é o seguinte, se a gente estivesse agora, dentro do escritório de vocês no Gather, ou em qualquer outro metaverso, vocês estariam 70% mais empáticos, motivados, engajados do que vocês estão agora. Não que vocês não estejam, mas vocês estariam mais porque o seu subconsciente ia falar assim, nós estamos dentro da sala do Guedes, nós estamos na mesa do Guedes, nós vamos sair e vamos visitar a Batcaverna da Warner. Olha que legal. Aí você está engajado. Tá? Então, Josiane, foram esses 3 pontos que nós usamos para conseguir chegar onde a gente chegou aí. Não sei se respondeu. Tá bom? Obrigado. Foi um pouquinho extenso, porque realmente o processo foi extenso. Não foi de um dia para o outro, não. Diego, manda aí. Gostei do seu fundo aí. Show. Não, sou especialista em gamificação aí, adoro o tema, adoro o Gather. Olha e aí. eu ia puxar algo, tu tava transmimento de pensação aqui, que eu ia puxar uma polêmica que tu já respondeu mais ou menos ela. A polêmica é, agora é tudo inteligência artificial, o metaverso acabou. Era só metaverso no passado. E aí surge a questão para mim. Eu também gosto do Gather, eu crio ambientes lá e eu tava para criar para minha equipe, nós termos o nosso escritório lá, já pensando nisso aí. Vamos parar de se encontrar toda semana, bater o ponto, 2 dias presenciais e vamos usar o Gather para poder espaçar um pouco mais, ter propósito no encontro presencial. Perfeito. E aí eu chego para ti. Quando deu o boom inteligência artificial, quando eu falo Gather, já esquece isso daí, que isso aí, metaverso, isso aí não existe mais, nós vamos falar de outra coisa. Como lidar com isso? Como é que tu vê essa tendência atual e futuro, metaverso? Vai voltar, vai continuar? Como é que tu tá vendo essa questão? Belíssima pergunta. Você conhece a curva de evolução e de inovação do Gartner? Aquela que sobe, cai dentro do Vale da Morte e depois estabiliza? Então, vou fazer uma brincadeira com você. Lá em meados de 95, né, eu estava ajudando a montar, na época, o primeiro site de pesquisa do país, que foi o KD. A gente falava sobre KD, as pessoas falavam assim, porra, isso aí é o futuro, etc. Aí depois o que aparece? Aparece Orkut. Cara, ninguém mais dá atenção para aquilo, vai dar para o Orkut. Aí sai o Orkut, vem o quê? O Facebook. Aí sai do Facebook, vai para quê? Para o Instagram. Do Instagram vai para quê? Para o TikTok. Aí do TikTok vai para quê? Criptomoedas. Criptomoedas vai para quê? NFT. NFT vai para quê? Metaverso. Metaverso vai para quê? ChatGPT. Daqui a 6 meses, 1 ano, já está se falando sobre o carro voador da Embraer, porque vai ser muito mais legal. 2025 você vai poder sair da sua casa num carro voador. Ninguém mais vai falar de ChatGPT. Sabe por quê? O que acontece? Você viu a tecnocultura histórica que eu contei? A pergunta que eu falo assim, você deixou de usar um site de pesquisa? Não é mais o KD, claro, que a gente vendeu para o Yahoo, mas você deixou? Não, você usa o Google. Agora vai usar o Bing, talvez, com o ChatGPT. Você deixou de usar o Orkut? Sim, porque o Orkut acabou, mas você não deixou de usar o Facebook. Ou deixou de usar o Facebook, você passou para o Instagram. Você não deixou de usar redes de mídias sociais. E depois de redes de mídias sociais, se você entrou na onda da criptomoeda, na época com apelo especulativo, ou você ganhou dinheiro ou perdeu. Agora, se você estabilizar os outros, você já começa a entender como funciona. Mas, pô, cara, não dá para ser assim nem assado. Vamos comprar espaços do metaverso com NFT, mesma coisa. Vamos comprar o NFT do Bored Ape. Cara, $1 milhão. Agora é menos de 100 mil. Cara, hype. Diego, hype. É assim que o ser humano funciona, hype. Sempre vai ter um hype novo. Só que você não perde o anterior, você aperfeiçoa o anterior para algo que não é mais hype. Então, o que acontece? Quando nasceu o metaverso nasceu em 1992. Nesse livro que está aqui atrás, que chama-se Snow Crash. Tá? Esse foi a primeira vez que se falou o termo
Metaverso. Antes disso, a própria Star Trek Next Generation tinha o holodeck, que era um metaverso. Quem é tracker aqui sabe disso. Então, o Mark Zuckerberg, ele se apropriou do termo. Provavelmente você fala de gamificação, você também deve ser gamer, e a gente sabe que metaverso no mundo de games a gente já trabalha há 10 anos. 10 anos a gente brinca de metaverso. GTA, Fortnite, Minecraft, todos esses são persistentes num mundo que você cria um avatar, você tem convivência social, entretenimento, e você pode educar e se entreter. Metaverso. Metaverso. Então não é novidade. Novidade é na hora que Mark Zuckerberg fala assim, eu estou criando uma empresa de metaverso, vai ser tipo Red Player One, né, jogador número 1. Aí todo mundo, oh meu Deus, hype de marqueteiro para vender óculos de realidade virtual, porque ele comprou uma empresa por 4 bilhões de dólares chamada Oculus, que ele não conseguia fazer aquilo funcionar. Vou jogar na mídia um negócio chamado Meta, todo mundo vai achar que aquilo é o bam, e ele só esqueceu que as pessoas não tinham 3.500 dólares para pagar num óculos daquele, e que depois de 30 minutos com óculos na cara, você fica enjoado, porque tem cyber sickness. Provavelmente você sabe disso, porque você é gamer, né? Não deu certo. Vocês estão vendo que agora não está certo. O metaverso fez o Mark Zuckerberg tá mandando todo mundo embora. Tá falando, já não é mais metaverso, é outra coisa, porque ele é marqueteiro. Metaverso não morreu. Metaverso é o futuro, por quê? Tecnocultura e sociedade humana até 2025, daqui a 3 anos, 60% da população humana é geração Y, Z e alfa, que é geração gamificada. São as gerações que nasceram com games. Então, o que você prefere? Você prefere que eu marque com você, Diego, você me procura no Zap, depois, Guedes, quero bater um papo com você. Né? Você vai falar assim, pô, Guedes, quero bater um papo com você. Eu vou perguntar para você, Diego, 3 formas da gente bater um papo. Zap, Zoom, ou vem aqui no Epicverso, que a gente vai ter uma reunião dentro do Central Park, do Friends, dentro do Central Park que a gente criou no metaverso. O que você vai preferir, Diego? É o 3, né, velho? Mas você tem cara de geração Y. Porque a geração Y e a geração Z são gerações gamificadas. Se a gente começa a falar de geração X e Baby Boomer vai falar assim, metaverso? O que é isso? Geração X vai falar assim, pô, cara, vamos fazer pelo Zoom, porque esse negócio de bonequinho, putz, não. Gueda tem muito disso, tá, gente? Tem gente que vai lembrar e vai assim, isso aqui é um joguinho, né? O cara vai falar assim, isso aqui é um joguinho, né? Não, desgraçado, isso não é um joguinho, isso aqui é a melhor ferramenta que você tem para convivência social que você possa imaginar. É que você ainda não engajou nela. Então, não, cara, todas as inovações, elas estabilizam depois do hype. Então, a gente tem uma queda agora do metaverso, porque foi uma sangria desleal de, metaverso, bilhões nisso aí. Antes disso foi, NFT, vamos comprar Bored Ape. E antes disso foi criptomoeda, gente. Não, é o normal, é o hype. Pô, ninguém mais fala de metaverso, isso não funciona, não sei que lá, e daqui a pouco você começa a descobrir, e olha, o pessoal está usando o Gather, está aumentando 70% a produtividade. Metaverso. Olha, existem mais trocas de mensagens entre crianças no Roblox do que no WhatsApp. Metaverso. Olha, está se criando muito mais um tratamento de pessoas com autismo e TDAH usando o metaverso do que em outras coisas. Metaverso. Está explodindo a capacidade humana dentro de universidades corporativas, escolas e cursos usando o metaverso por causa da retenção do conhecimento. Metaverso. Agora, você não vai ver mais barulho na mídia de boneco do Avatar dançando em realidade virtual porque acabou o hype. Entendeu? Vamos usar o metaverso para que ele é convivência humana. Convivência e persistência humana. Tá? Então é isso que eu acho que vai acontecer. ChatGPT, mesma coisa. Só se fala em ChatGPT. Você pode escrever aí agora, escreve agora. Daqui a um ano você fala comigo e fala assim, Guedes, você bem que falou, agora só se fala de carro voador. Entendeu? Agora só se fala sobre reengenharia genética para trazer os dinossauros. Olha, tá todo mundo usando maconha para divertimento ou para não sei das coisas. Cara, são os novos hypes que estão aparecendo. E aí vai passar. Aí, novamente, pegando palavra polêmica, maconha. Puta, liberou a maconha. Todo mundo doido, um monte de maconheiro. Fala assim, gente, não é só para isso, né? Vamos usar para fins medicinais? Aí acaba o hype, né? Vai ter que usar para o mundo criativo, para o entretenimento, vai ter gente para usar para resolver problema, que já está provado, que ajudam em alguns transtornos. Novamente, sempre
hypes, né? A gente observa, a gente quer de inovação aqui, a gente quer assim, sempre que aparecer alguma coisa, falar assim, gente, tá no hype, vamos surfar, vamos entender. Pelo amor de Deus, não entrem num processo especulativo. Não façam isso. Eu sempre falei para todo mundo. Na época da cripto, na época do NFT, o pessoal me procurava assim, Guedes, a gente fez o maior evento de criptomoeda do mundo para Binance, né? Guedes, qual é a criptomoeda que você compra? Eu falo assim, eu não compro com criptomoeda. Quem compra é minha esposa que entende. Eu não entendo nada, eu não vou entrar nesse mundo especulativo. Ponto. E eu não vou dizer o que você tem que fazer. Mas você acha que eu devo comprar? Eu não acho que você tem que fazer nada. Eu acho que você tem que estudar e ver se funciona. E o NFT, a mesma coisa. Se você quiser comprar um NFT para apoiar alguma coisa, para ter um... Observe se é um NFT de utilidade. Agora, se for de especulação, é contigo, cara. Se isso vai dar certo, se vai dar errado. Metaverso, mesma coisa. Olha, quero gastar 500 mil reais para fazer um metaverso. Eu falei assim, cara, olha só, fala aqui com a gente faz um por 5 mil reais para você testar. Se funcionar, aí depois a gente escalona, né? Hoje a gente está desenhando a Polícia Federal do Brasil. A gente fez para o agronegócio brasileiro, agrobusiness, etc. Não é fazendo um negócio de 5 milhões, é fazer um negócio de 5 mil para testar, devagar, funciona, tá funcionando. Aí a gente aumenta, a gente escalona, aí você está num processo de usar a inovação e a tecnologia de uma forma segura, objetiva, produtiva, não para fazer barulho e aparecer na capa do meio mensagem, entendeu? Aparecer em qualquer lugar aí que fala, pô, os caras são inovadores, estão fazendo isso aí. E aí vai. Respondido, Diego? Perfeito, muito bom. Bem. Gente, obrigada, mas olha, a gente acho que foi um dos mais longos Link Convida, acho que a gente começou tenho certeza, né, que a gente começou o ano com o pé direito, em grande estilo, foi muito legal essa conversa aí, mas já são 5h30 em ponto. Então... Vou fazer o seguinte, Márcia, como provavelmente ainda tem muita dúvida, muita coisa para acontecer, eu vou botar aqui no chat o meu contato, tá legal? Gente, se vocês quiserem me seguir no Instagram, Epic Guedes, vocês vão ver um monte de fotos de gatinho, tá? Eu gosto de gatinho, então eu fico botando foto de gatinho e eu boto algumas coisinhas ali. Mas se vocês quiserem realmente ver coisas que têm a ver com o que a gente está falando aqui, eu vou dizer o seguinte, me sigam no LinkedIn, também é só procurar Epic Guedes, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Já vou botar. E me mandem um zap, tá? Podem me mandar um zap, que nós temos grupos de zap de notícias sobre inovação, sobre futuro, sobre o que está rolando. Para mim, é a melhor forma da gente trocar conteúdo, porque não sou só eu. São várias pessoas mais inteligentes do que eu, mais preparadas do que eu, que estão chegando ali e falando muita coisa legal, tá? Então, vai ser um prazer colocar vocês lá, trocar. Podem me procurar no privado também, se a gente puder falar, conversar. É um prazer, tá? Vou colocar aqui para vocês agora, ó. Epic Guedes, se vocês procurarem em qualquer lugar, sempre vai ser Epic Guedes alguma coisa. E o meu zap é esse aqui, ó, 991847372. Me manda um oi. Oi, Guedes, eu estava na sua palestra agora, eu quero participar do seu grupo ali. Gente, não é para vender curso, não é nada disso. A gente não trabalha com isso não, tá? É para vocês falar assim, gente, quanto mais gente tem aqui trocando coisas boas, né? Quanto mais a gente aprende. E eu sou o primeiro a dizer, alguém postou alguma coisa lá de venda de curso, de não sei o que lá, pum, eu apago. Deu bom dia, mandou não sei o que, pum, eu apago, tiro do grupo, tá? Então não são aqueles grupos chatos que você vai entrar e vai ter um monte de discussão, falar de religião, futebol, se é Lula, se é Bolsonaro, nada disso. As pessoas vão estar falando assim, chat GPT, o que está acontecendo? Metaverso está acontecendo. O que saiu do Gartner em termos de evolução e tecnologia? Tá? Eu mesmo corto quem coloca qualquer coisa errada ali. Então, vocês podem confiar que não vai ser dessa forma que a gente vai manter relacionamento ali. E vocês podem me mandar também um privado no Zap, no Instagram, no LinkedIn. Me conectem lá no LinkedIn, adoro. Tá? Meu link mais forte no LinkedIn, tem em torno de, sei lá, 11 mil seguidores lá no LinkedIn, então vai ser muito legal ter com vocês também participando desse tipo de coisa, newsletter, fico super feliz, tá bom? Márcia, obrigado pelo convite, Giovana, obrigado pelo convite. Nossa, super agradeço. E olha, gente, esse grupo do WhatsApp é muito bacana. Tem o artigo lá sobre o Harari, da geração dos inúteis, vale muito a pena. É bem bacana.
E, Guedes, nossa, sem palavras. Muito obrigada mesmo por você ter Obrigado a vocês. cedido um pouco do teu tempo para nós, muito do teu tempo, né? Porque 90 minutos aí, sem parar, e a gente sai com a cabeça, assim, igual aquele memezinho do... Vamos explodir a cabeça juntos, tá bom? Gente, obrigado, tá? Até a próxima, estou aqui à super disposição de vocês, se vocês precisarem. Tchau, tchau. Tchau, A gente espera vocês aí, né? No próximo Link Convida. Giovana? Não, agradeço também a presença do Guedes e todo mundo aqui, o tempo, né, de todo mundo que chavão, mas o tempo é precioso. É a coisa mais preciosa. E agora a gente saiu com um monte de reflexão e vamos tentar aí ver o que a gente faz com essas informações, né? Período de reflexão e ver o que a gente faz com tudo isso que entrou na nossa cabeça. Digerir e depois agir, né? É isso verdade. que a gente faz. Obrigado, pessoal. Até a tchau, próxima. Tchau, pessoal. Até. Tchau, tchau. Obrigada. Até o mês que vem. Tchau, Guedes. Tchau, tchau.